Olá, olá, olá! Tudo bom com você, mulher linda, maravilhosa e que decidiu realmente fazer a diferença na sua vida? Quero parabenizar você por estar neste curso, estar buscando crescimento, estar buscando realmente algo para melhorar. Você faz parte da pequena minoria que não deixa somente o desejo entrar na sua vida, mas realiza esse desejo correndo atrás e buscando tudo o que precisa para se transformar realmente numa mulher melhor, numa mulher mais maravilhosa ainda do que você já é. E eu quero dizer para você que tudo o que você precisa está aí dentro de você. Me chamo Marina Brianês, sou coach, trabalho com mulheres, sou mentora espiritual, terapeuta familiar sistêmica e amo trabalhar com pessoas. É um grande prazer estar aqui com vocês neste clube e poder trazer um pouquinho daquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho aprendido. E hoje eu vou contar um segredo. Você sabe por que é tão difícil mudar? Porque é tão difícil deixar os nossos hábitos e aquilo que a gente acredita? E hoje eu venho contar esse segredo para você. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que muitas vezes começou como o nosso guardião, porém acabou sendo o nosso vilão, o nosso sequestrador. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre sabotadores. Por que é tão difícil nós mudarmos, né, esse nosso hábito? A palavra de Deus em Paulo fala que ele faz o que ele não queria e o que ele queria ele não faz. Você já viveu isso? Você já vivenciou isso na sua vida? Eu quero fazer algo, mas eu não consigo. Muitas vezes nós acabamos agindo dessa maneira porque lá na nossa infância ou em algum momento da nossa vida, as nossas crenças, aquilo que a gente acreditava, nos protegeu de algum sofrimento, nos protegeu de algum constrangimento, nos protegeu de alguma situação que o nosso inconsciente entendeu como algo que estava nos machucando, algo que estava nos ferindo. O nosso inconsciente, ele trabalha a nosso favor, a nossa proteção. Foi gravado no nosso HD cerebral. Eu sempre falo que a nossa mente é um grande HD e foi gravado essa situação no nosso HD e está lá armazenado. E quando a gente vivencia outras situações em que aquele sentimento vem à tona, o pensar vem à tona, nós reagimos muitas vezes como nós não queremos. Isso, dentro da metodologia do coach, nós identificamos como sabotadores. Os sabotadores não são vilões, eles foram nossos amigos, os nossos protetores. E assim como nós temos dificuldade muitas vezes, né, de deixar aquela pessoa amada, aquela pessoa caminhar pelas próprias pernas, nós também temos dificuldade de deixar aquilo que nos protegeu longe da gente. Por quê? Porque lá no fundinho, lá no coração, né, no nosso inconsciente, ele é o nosso amigo, ele é aquele que nos protegeu uma vez. E a gente tende a não querer, largar dele. A gente agarra nessas crenças, né, que nos limitam. A gente agarra nesse sabotador porque ele já fez um papel muito importante na nossa vida. Ele nos protegeu de uma dor, de uma situação. Mas eu quero dizer para você que se por um acaso ele hoje se transformou no seu sequestrador, que ele está agindo não ao seu favor, mas contra aquilo que você deseja, vem comigo. Nessa série nós iremos falar sobre os 9 sabotadores, iremos falar sobre testes que ajudam a identificá-lo e como nós conseguiremos fazer com que ele seja acionado somente para nos proteger e não para sabotar aquilo que nós queremos conquistar. Porque nós queremos ser mulheres conquistadoras, mulheres que começam e terminam tudo que começaram, porque mulheres de sucesso, elas vão até o fim e fazem a diferença aonde quer que nós estejamos. Vem com a gente nessa jornada rumo à conquista, rumo a ser realmente quem você nasceu para ser. E nessa aula nós iremos trabalhar
3 sabotadores para que nós possamos começar a identificá-lo. Lembrando sempre que esses sabotadores são, muitas vezes, algo que nos protegeu. E às vezes nós lutamos contra entendê-los, que hoje eles estão, na verdade, em vez de nos proteger, eles estão nos sequestrando ou estão sendo os vilões da nossa vida. Por isso, muitas vezes o nosso inconsciente não vai querer identificar ou vai querer negá-lo, sabe aquela coisa? Ah, não é comigo isso, e isso não tem a ver comigo. Então, preste um pouquinho de atenção, abra sua mente, receba ele como algo bom, sim, mas que hoje não faz mais sentido para a sua vida. Você não está mais no risco eminente que ele precise paralisá-la ou bloqueá-la de ir avante. O primeiro que nós iremos trabalhar hoje é o controlador. Controlador, ele tem uma necessidade de estar à frente, de criar regras, de ter o controle em suas mãos. Por quê? Provavelmente alguma situação da sua vida houve a necessidade em que você teve, que tomar as rédeas da sua vida, teve que lidar com a situação, teve que tomar a frente da situação e foi excelente naquela época. Foi algo realmente que construiu na sua vida um sucesso, mas hoje talvez ele possa estar te impedindo de avançar. A frase que a gente vê muito assim é algo assim: faça, mas faça do meu jeito. Sabe aquela pessoa que contrata um especialista para sua empresa ou para te direcionar a fazer algo, mas quer que seja feito do seu jeito? O controlador cria suas regras. Ele precisa dessa segurança para surfar, Ele precisa achar que está totalmente no controle para ter o equilíbrio, Essa trilha neural que foi construída no HD dele. Ele precisa disso para estar vendo que está num terreno conhecido, porque muitas vezes é isso que acontece. Quando entramos num terreno, numa trilha que não está neuralmente conectada com experiências que nós fizemos, gera um pouco de medo, um pouco de ansiedade, e isso muitas vezes faz ativar esse elemento que era bom para nos proteger, mas ele vem para bloquear. O segundo que nós iremos trabalhar hoje é o hiperrealizador. Sabe aquela pessoa que faz, que está o tempo todo fazendo e muitas vezes não consegue usufruir daquilo que ele está fazendo? Então, isso é o hiperrealizador. Provavelmente ele teve essa necessidade para sobreviver, para gerar algo na vida dele, para lidar com alguma coisa. Ele muitas vezes, ao usufruir, ele se sente culpado. Se ele não estiver fazendo, parece que existe algo na vida dele em que não tá legal. Sabe aquela pessoa que fala assim: ai, tá faltando alguma coisa. Vamos falar sobre uma receita, sobre um bolo. Ai, tá faltando alguma coisa aqui. Ou você tá fazendo um vídeo, tá fazendo o seu trabalho, fazendo o seu conteúdo. Ai, mas eu acho que se eu colocar mais alguma coisinha aqui vai ficar melhor. Vou fazer de novo para fazer direito. E essa pessoa normalmente acaba refazendo e não consegue finalizar, não consegue ir, além, não vai e concretiza aquilo, porque ela sempre acha que ela precisa fazer algo para ficar melhor. E se ela não fizer, ela se sente culpada. Uma das dificuldades do hiperrealizador é usufruir, desfrutar dos benefícios das realizações que ele tem. Se identificou? Vai olhando aí. Eu sei que muitas vezes, lembra que o nosso inconsciente vai querer negar. Essa não sou eu. Mas é importante nós podermos identificá-los para podermos traçar metas em dizer para eles quando eles são ok, quando eles são os nossos ajudadores, os nossos guardiões e quando ele começa a ser uma ameaça. O nosso inconsciente precisa trazer a consciência a isso, tá bom? O terceiro e último dessa aula é o inquieto. Aquela pessoa que tem dificuldade em focar.
ela começa muitas coisas e não termina nada. Ela tem muita iniciativa, ela é motivada, você chega talvez com um projeto novo, ela se motiva e na metade do caminho ela já vai se abatendo e ela não acaba aquilo que começa e já quer começar outra coisa. Geralmente, é aquele tipo de pessoa que começa um curso, nossa, que legal, quanta coisa interessante, lá no meio fala, ai não, isso aqui já não tá tão legal, e aparece um outro curso, ah não, esse acho que tem mais a ver, deixa esse e começa outro. Aquela pessoa que tem milhões de cursos, milhões de livros, mas não finaliza, não chega até o fim. Começa muita coisa, é inquieto, é motivado, mas ele tem dificuldade de finalizar. Se identificou com algum desses três? Nós vamos ter ainda mais 2 aulas falando de outros 6 sabotadores. E no final nós vamos fazer um resumão para você ter um feedback bem legal. Continua aqui com a gente, não saia, porque nós precisamos identificar o que está ameaçando a realização do seu projeto, a concretização daquilo que você veio buscar aqui, tá bom? Já a próxima aula. Continua aqui, ó, rapidinho. Iremos abordar mais 3 sabotadores. Essa nomenclatura, né, que nós temos 9 sabotadores, na verdade nós temos um grande sabotador que é o crítico e são 9 que são os seus cúmplices, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre todo essa metodologia de diagnóstico dos sabotadores, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre o insistente. Muitas vezes aquela pessoa que busca a ordem e a organização. Ela tem muitas qualidades. É uma pessoa que organiza, que gosta, que está sempre tudo em ordem. Só que se ele vira um sabotador, o que acontece com ele? Geralmente ele procrastina um pouco. Ele não divulga o seu trabalho se não tiver tudo ok. Eu preciso estar completamente pronta para que vá ao ar. Eu preciso ter um site, eu preciso ter uma landing page, eu preciso ter todos os vídeos gravados. Geralmente são aquelas pessoas que insistem, né? E vão deixando para depois, quando tudo estiver pronto. Então, se você tem esse tipo de postura, continua aqui com a gente. Nós iremos trabalhar algumas ferramentas para poder ajudar a você a sair desse automático e começar a fazer com que as suas características, as suas habilidades e os seus potenciais te ajudem a conquistar o seu objetivo. O nosso segundo dessa aula é o prestativo. Aquela pessoa que gosta de agradar, né? Mas também ela procura o reconhecimento. Geralmente o prestativo ele tem dificuldade de dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Se alguém chega para você e pede algo e você está ocupada, você para o que você está fazendo e vai atender a pessoa? Claro, se é uma coisa urgente, ok. Mas se é algo que não é tão urgente, qual a dificuldade de você falar, olha, nesse momento eu não consigo te ajudar, eu estou ocupada, não é verdade? O prestativo, geralmente, ele tem essa dificuldade e com isso, ele acaba não fazendo o que é dele, ele acaba deixando o seu para depois, ele acaba deixando as suas atividades que são importantes para conquistar os seus objetivos para depois. E muitas vezes acaba ou não fazendo, ou entregando atrasado, ou se sentindo não reconhecido, porque parou tudo que era importante para ele para ajudar o outro, e muitas vezes o reconhecimento não chega. Geralmente, na área de trabalho, você vai ouvir assim, tadinha, ela não tem dinheiro, então eu vou fazer de graça para ela. Já fez isso? Já passou isso no seu coração? Já passou uma situação assim? Claro, algumas vezes a gente faz, né? Algo que a gente faz pro bono, que a gente doa o nosso tempo. Mas se todo tempo que alguém chegar
e pedir algo, né? E você fazer de graça, como que vai ser, não é verdade? Então, nós precisamos estar atentas também para que esse prestativo, que é uma característica maravilhosa, não vire uma ameaça aos nossos objetivos. O terceiro e último dessa aula é o hipervigilante. Sabe aquela pessoa que tem síndrome de perseguição? Não, brincadeira, não é assim não. Mas ela tem um medo de fazer errado, ela tem um medo que tudo vai dar errado. Então, ela vive uma constante alerta na vida dela. Ela muitas vezes não usufrui do caminho, porque ela está atenta aos perigos desse caminho. Ela não usufrui da brincadeira, do momento gostoso, ela está sempre achando que vai dar algo errado. Ela muitas vezes não tem a facilidade de se comunicar, tem medo de ser traído, ressentimento. Então, geralmente o hipervigilante, ele é dominado por um medo. E esse medo ao extremo paralisa ele. O medo de ser julgado, um medo da opinião alheia, um medo do que vão falar, do que vão ver, se olharem para mim e ver a minha fragilidade. Quantas de nós já passamos situações assim, não é verdade? É claro que todo mundo tem um pouquinho desses sabotadores nas nossas vidas, mas quando o sabotador é muito alto nas nossas vidas, ele nos paralisa. Você tem paralisado? Por necessidade de muita ordem, muita organização, necessidade de agradar todo mundo ou com medo, né, daquilo que irá acontecer? Continua aqui conosco. Na próxima aula nós iremos trabalhar mais 3 sabotadores importantes. E eu quero dizer para você que eu tenho certeza que você se identificou com um pouquinho de cada um, porque nós temos todas essas características, né? Todas essas sabotadores nas nossas vidas. Mas com o teste, nós iremos identificar qual está num nível alto que tem nos impedido de caminhar, de conquistar aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós merecemos conquistar. Continua aqui conosco. Na próxima, iremos abordar mais 3, tá bom? Um beijo, te aguardo. Nessa aula nós iremos abordar os 3 últimos. Nessa aula nós iremos abordar os 3 últimos sabotadores, 3 últimos sentimentos ou características em nossas vidas que, lembrando, já nos ajudaram, já foram nossos guardiões, mas hoje talvez possa estar impedindo você de conquistar, ele possa estar sendo uma ameaça na sua vida, porque ele está sendo usado não para aquilo que ele foi criado, mas te impedindo de conquistar aquilo que você deseja conquistar, de fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje o primeiro que nós iremos abordar é o esquivo. Sabe, aquela pessoa que procrastina. Ela começa a fazer algo e de repente, começa a fazer outra coisa. Ou se não, ela se propõe, né? Domingo à noite, faz lá a sua agenda. Amanhã irei fazer as minhas gravações para o meu curso. Acorda, arruma, ajeita tudo, mas a hora que ela começa a fazer, acho que eu tenho que fazer dá uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, deixa eu ver o que tem, acho que tem coisa importante, eu esqueci de alguma coisa, algo que me distrai e não faz aquilo que precisa ser feito. Geralmente essa pessoa tem uma procrastinação na vida dela, tem um medo de concretizar. Às vezes ela tá ali concentrada fazendo e de repente vem algo no coração dela, na mente dela, que vai lá e faz com que ela saia daquilo, deixe talvez até na metade, até ela comece, mas não termina. Mas geralmente o esquivo, ele dá uma escorregada, ele não começa. Ele entra com outra atividade que não é tão importante para a sua conquista, toma seu tempo e ele chega no final do dia com aquela sensação de que fez muita coisa, mas não fez aquilo que era importante. Procrastinou aquilo que levaria ele ao objetivo dele. E ele é importante ser tratado e ser
observado bem de perto para não procrastinar. Claro, todo mundo tem um pouquinho de procrastinação, não é verdade? Eu tenho, você tem. Mas quando isso impede de você fazer o que precisa ser feito, ó, um sinal de alerta. Precisamos tomar consciência do porquê e trabalhar nisso. O segundo que iremos trabalhar nessa aula hoje é a vítima, o sabotador da vítima. Geralmente, por trás daquela pessoa que se faz de vítima, existe um sentimento de uma necessidade de atenção. Sabe aquela criança que faz birra quando os pais não dão atenção para ela? E muitas vezes nós, como adultos, ainda continuamos com essa criança interior nas nossas vidas, nos fazendo de vítima para chamar a atenção. Ela quer estar ao olhar do outro. Muitas vezes a vítima, ela se compara com o outro para se diminuir, para falar, pobrezinha de mim, eu não tenho tanto dinheiro. Olha, aquela pessoa, ela faz, ela conquista, ela realiza porque ela tem dinheiro, porque ela tem isso, porque eu não consigo. Eu sou. Muitas vezes ela busca isso, né, para chamar a atenção. Daí ela fala assim, acho que isso não é para mim, o sucesso não é para mim, o dinheiro não é para mim, ser, né, conquistadora não é para mim. Para que as pessoas tenham um olhar para ela, né? Então, normalmente, existiu, talvez lá na infância, existiu na sua, né, constituição da sua vida, uma necessidade de chamar a atenção. Só que agora, como adultos, nós não precisamos mais, não é verdade? Nós não podemos mais manter essa atitude do infantil em nossas vidas, porque nós somos donas das nossas vidas, donas de si, autoras e autoras da nossa história. E quando nós nos colocamos com essa necessidade de atenção o tempo todo, nos comparando para justificar a nossa não conquista, nós entramos com esse sabotador de vítima nas nossas vidas. Terceiro e último dessa série é o hiperracional. Aquela pessoa que precisa saber dos porquês, dos porquês, dos porquês. Eu lembro sempre quando meu filho tinha ali os seus 6 anos, que ele teve uma fase, né, dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Quando nós entramos nesse estado, né, racional de querer a explicação de tudo. Geralmente, essa fase da criança é uma fase de descoberta, mas quando a gente chega no adulto, nós precisamos entender, né? Nem tudo existe os seus porquês. Muitas coisas são sentimentos e nós somos movidos não somente pela razão, mas muito, muito mais pelas nossas emoções. Hoje, dentro do desenvolvimento humano e do crescimento pessoal, nós temos falado muito sobre inteligência emocional. Hoje o QE, né, é tão importante quanto o QI. Antigamente se falava só em QI, né? Coeficiente de inteligência, mas hoje nós sabemos que se nós não trabalharmos o nosso QE, nosso coeficiente emocional, se nós não trabalharmos, né, as nossas emoções, reconhecermos as nossas emoções, acolhê-las, entendê-las e poder usá-la ao nosso favor, muitas vezes podemos ter um QI altíssimo, mas não seremos conquistadoras, porque precisamos trabalhar o racional e o emocional, esse equilíbrio, né, entre emocional e racional. Então, o hiperracional, às vezes, ele fica até meio frio, né? E nós sabemos que o mundo são conexões, é importante a conexão com o outro, é importante a conexão. Pode ser que lá no passado ele teve que bloquear um pouquinho os sentimentos dele, para que ele não sofresse, para que ele não sentisse tanto assim algo que aconteceu, algum evento de injustiça na vida dele. Mas hoje, com maturidade, né, e principalmente com a busca do autoconhecimento, é possível sim entrar em contato com os nossos sentimentos, lidar com eles, aprender com eles. Não é necessário negá-los. Quando nós negamos o que nós sentimos, e geralmente o hiperracional nega o que sente, porque ele se sente inferior quando ele tem um sentimento, ele quer abafar esse sentimento. Hoje nós sabemos que é importante conhecer esse sentimento, acolhê-lo
deixar passar aquilo que não nos cabe e sermos emocionalmente mais maduros, e com isso iremos ser mulheres conquistadoras. E aí, conseguiu já identificar um pouquinho desses 9 sabotadores que nós colocamos aqui nas aulas? Eu quero dizer para você que existe um teste aonde nós conseguimos ver como está os níveis, né, desse sabotador. Se você tem interesse nesse teste, está aqui embaixo, ó. É só clicar aqui, entre em contato conosco. A gente vai conversar e a gente vai falar um pouquinho sobre esse teste e como você pode identificar quais desses sabotadores eles estão sendo as suas ameaças. Por isso, continua com a gente. Nós iremos finalizar agora falando um pouquinho mais sobre o grande mestre que é o crítico. Nesse último módulo, para a gente finalizar, nós iremos falar do nosso grande mestre. Nós falamos que é uma briga entre o sábio e o crítico. Quantas de nós somos críticas? Quantas de nós temos a crítica como algo importante nas nossas vidas? A crítica, ela é um sentimento ou é uma postura importante, porque nós olhamos, analisamos no sentido de ver o que é melhor para as nossas vidas. Mas quando esse grande mestre, né, do crítico está maior do que o sábio, muitos problemas são causados nas nossas vidas. Quando esse crítico está muito alto, ativamos em nós uma força um pouco destruidora, uma força que atormenta, né, buscando erros em todas as partes, buscando defeitos em todas as partes, buscando defeito em nós, nas pessoas, nas circunstâncias, e acabamos entrando realmente num estado de autodemolição. Por quê? Porque isso gera uma decepção, isso gera raiva, isso gera culpa. Ele atormenta a nossa mente, mostrando erros do passado, erros do presente e medo de erros do futuro. Muitas vezes nós nos perguntamos: o que há de errado comigo? O que há de errado com os outros? O que há de errado com isso, né? Com o que está acontecendo? Então, nós entramos realmente num estado de crítica muito alto. Quando o sabotador crítico ele está muito alto, ele normalmente ativa os outros 9 sabotadores que nós vimos nas aulas anteriores. Ele pega eles como seus cúmplices e ele começa a agir contra nós e não a nosso favor. Lembrando sempre que os sabotadores, ele começa como nossos protetores lá na infância. Ele começa nos protegendo, nos trazendo um estado de sobrevivência. E por isso, muitas vezes é difícil abandoná-los. Muitas vezes é difícil mudar a maneira como pensamos, mudar a maneira como sentimos e principalmente como agimos e reagimos diante da situação. A mudança comportamental, ela precisa começar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Muitas vezes nós até mudamos os nossos hábitos, mas continuamos pensando da mesma maneira. Por isso é importante entender quais são os sabotadores que estão ativados e buscar a causa, né? Buscar o que aconteceu e trabalhar isso nas nossas vidas, ressignificar isso, que ele hoje não precisa ser ativado porque não estamos mais em perigo. Aquela situação em que ele foi ativado, né, lá no nosso passado, ela não existe mais e hoje eu posso manter a minha vida, né, de uma maneira que eu não estou mais num estado de sobrevivência. E aí, você identificou quais dos 9 cúmplices nas aulas anteriores está ativado junto com o seu crítico? Lembrando sempre que sabotadores, eles não são ruins. Eles são sentimentos e características que fazem parte das nossas vidas. Às vezes a gente olha e pergunta assim: eu quero ver qual sabotador eu vou ter, né? Na verdade, nós temos todos. O que nós precisamos entender é não se eu tenho ou se eu não tenho, e sim
quais estão ativados fortemente, num estado de alerta, nos levando a entrar, né, em um estado de perigo, em um estado de ameaça, porque ele, ao se sentir ameaçado, ele é um radar. Se ele sente que nós estamos ameaçadas, que nós podemos entrar num estado de sofrimento, ele é ativado e o nosso inconsciente vem e muitas vezes nos limita, não nos deixa conquistar aquilo que precisa ser conquistado, aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que é bom para nós, que nós desejamos, que nós estamos nos esforçando. Então, vamos conosco, busque através desse teste que a gente está disponibilizando aqui. Estaremos trabalhando esses testes no decorrer dos nossos cursos. Temos vários testes que nos ajudam a compreender quais são os sabotadores que estão ativados em estado muito alto e junto com o processo de coach, nós conseguimos trabalhar quais são os comportamentos que nós precisamos mudar, quais são as atividades que nós precisamos implementar nas nossas vidas para podermos ter uma harmonia, né? Para podermos trabalhar todos os nossos 9 sabotadores, 9 características que são importantes sim, mas elas precisam estar em equilíbrio emocional, em equilíbrio espiritual, em equilíbrio acional nos nossos comportamentos, porque nós somos um ser íntegro que trabalhamos nessas 3 âmbitos, não é verdade? Espírito, corpo e alma. Vem conosco, vamos trabalhar? Se você não está conseguindo avançar, se algo está te impedindo, eu tenho certeza que pode ser um desses sabotadores. E junto com o processo de coach, junto com um trabalho realmente direcionado para aquilo que você quer conquistar, traçando metas, planos, traçando objetivos muito bem definidos, buscando todas as forças que existem em você, eu tenho certeza que você irá conquistar. Os nossos clientes, os nossos coaches têm resultados maravilhosos, porque eles se disponibilizaram e eles desejaram e fizeram a mudança na vida deles. Vem com a gente! E para finalizar essa nossa aula, eu tenho um brinde especial para você. Quer fazer o teste? Quer saber qual sabotador está mais ativo em você? Me segue lá no meu canal, @marinabrianês. Me chama no direct e coloca lá, sou WT Clube, que a gente passa para você o link e a gente manda a resposta, tá bom? Vamos aprender cada dia mais. Um beijo, eu me chamo Marina Brianês, sou coach, trabalho com mulheres e é um prazer estar com você aqui. Te chamo a estar conosco também em nossos cursos e em nossa mentoria. Um abraço!